Bom dia, queridos irmãos, é um prazer estar com vocês essa manhã. Manhã para vocês aí, que para mim aqui é a noite. Hoje, por quê? Porque hoje a EBD vai ser num formato um pouquinho diferente, tá? Mas a partir da semana que vem, já volta no formato que os irmãos estão habituados, tá bom? Habituados assim, o ideal é que a gente volte a fazer presencialmente, né? É a nossa vontade em lecionar e aprender junto com os irmãos, até porque é muito melhor, né? O presencial é insubstituível. Mas vamos orar para que essa situação dessa pandemia passe de uma vez. Eu creio que a gente já está acabando, já está no finalzinho, a gente só tem que ter um pouquinho mais de paciência. E inclusive vamos orar pelos cientistas, pelos médicos, né, que estão trabalhando arduamente pela vacina. Aqui no estado de São Paulo, segundo o que eu li das autoridades, me parece que até dia 15 de dezembro, a partir do dia 15, aliás, haveria uma vacina disponibilizada. Mas não é nada, não é certeza, né? É uma hipótese. Mas vamos orar para que essa hipótese se concretize efetivamente e que em breve nós possamos voltar à nossa vida cotidiana normalmente e estar junto com os irmãos, tá bom? Então a aula de hoje, ela tem como título a Comunhão dos Santos, porque a gente vai tratar do Salmo de número 133. A gente vai tratar daquele tema que a gente vem conversando, dos peregrinos, né? E nós somos peregrinos. Enquanto a gente não atinge nosso objetivo final, que é estar com Cristo na Nova Jerusalém, a gente vai peregrinar por esse mundo, vamos passar por momentos bons, vamos passar por momentos de tristeza, mas o mais importante é que em todo momento a graça de Cristo, a graça de Deus estará conosco na nossa peregrinação. Então a gente vai conversar sobre esse salmo que trata de união, né? E união da igreja, que a igreja ela é como um corpo. Essa comparação de corpo cai como uma luva na igreja. Por quê? Porque o corpo ele é formado por membros e o membro ele não funciona fora do corpo. O membro tem que estar unido ao corpo para funcionar. E é como a igreja deve ser. A igreja ela não anda, ela não funciona se ela não estiver unida. Como é que eu vou levar o evangelho, evangelizar terceiro, evangelizar uma outra pessoa que não está em Cristo e falar assim para ela, olha, você tem que amar o próximo. Aí quando ele vai na igreja, ele não vê amor ao próximo, ele não vê união entre os próprios irmãos. A igreja não funciona. Então a igreja ela tem que estar unida para atingir o seu objetivo, que é propagar o evangelho e caminhar juntos, né, nós todos juntos, para a Nova Jerusalém, nos assistindo e assistindo aqueles que chegam e até aqueles que não chegam a gente tem que assistir também, né? A gente tem que buscar ajudar quem está à nossa frente e que a gente pode, né, de acordo com as nossas possibilidades. Isso reflete a união da igreja. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero orar com os irmãos, iniciar com uma oração e na sequência a gente já passa para a análise e para a nossa aula do Salmo de número 133, tá bom? Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, te agradeço, Jesus, por mais esse dia, pela oportunidade. Te agradeço, ó Deus, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pelas nossas casas. Te agradeço por tudo, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelo nosso pão de cada dia. Te agradeço, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja. Te agradeço, ó Pai, por tudo, ó Deus. Principalmente pela sua graça ter nos encontrado, ó Pai. Que a sua palavra possa ser fixada em nossa mente, para que nós venhamos a lembrar dela em nosso coração, para que nós possamos amá-la. É o que eu te peço e te agradeço mais uma vez, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, iniciando a nossa aula de hoje, Salmo de número 133, abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. E, claro, hoje eu não vou conseguir sanar as dúvidas ao vivo, né? Por causa do formato da aula, mas fiquem à vontade para após essa aula me enviar mensagem, me enviar críticas, sugestões, perguntas no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais. Sou totalmente acessível, fiquem à vontade, tá bom? Então, Salmo de número 133, na minha traz um título de A Excelência da União Fraternal, um título muito bonito, né? A Excelência da União. A minha aqui é a revista atualizada, acompanhe comigo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão.
e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então é um salmo muito bonito, é um salmo curto, mas muito conhecido, muito famoso, famoso no sentido de todo mundo, acredito que já tenha lido esse salmo, já passou por ele mais de uma vez. É um salmo muito conhecido e muito bonito que trata da união da igreja, da comunhão que a igreja tem que ter, né, da nossa vida em conjunto, porque a igreja só se chama igreja porque ela é junta, não existe igreja de um, né, de igreja no sentido de comunidade, eu quero dizer, né, dos irmãos ali estar num objetivo comum, por isso que inclusive chama comunidade, que é propagar o evangelho e peregrinar juntamente para a Nova Jerusalém, certo? E usufruir, né, nessa peregrinação da graça de Deus, como eu disse aqui no início, na introdução, tá bom? Mas antes de até analisar o Salmo de número 133, tratando um pouco da união, da comunhão dos santos, quando a gente viaja e vai para uma outra cidade, um outro estado, até mesmo um outro país, e a gente encontra uma pessoa que está em Cristo, a gente sente uma união com essa pessoa e quando a gente começa a conversar. Por quê? Porque ela tem os mesmos objetivos que a gente. Você percebe que ele é um peregrino. Então você conhece uma pessoa ali, na hora, na fila do banco, digamos assim, e você vê que uma das coisas em comum é que ela é um peregrino como você, ela está em Cristo. Ela não é necessariamente, ela não é dali da sua igreja que você vai, mas ela é de uma outra denominação, mas ela está em Cristo. E quando você começa a conversar, você vê a sua compatibilidade de ideias e dá muito certo. Isso é um reflexo da união. Por quê? Porque é um corpo, e o corpo ele funciona bem. O corpo ele funciona bem, né? E ele tem que estar em harmonia, essa harmonia de ideias, né? Então você sente essa união, essa comunhão, né, devido a essas semelhanças que você tem quando você encontra uma outra pessoa que está em Cristo, mas que você não conhecia ela antes, mas naquela conversa parece que você já a conhecia há anos devido às suas semelhanças, né? No caso, estar em Cristo e usufruir da graça dele. Mas contextualizando o Salmo de número 133 propriamente dito, o Salmo ele foi escrito por Davi e vale a pena esclarecer como e em que período ele foi escrito. Para isso a gente tem que andar um pouquinho antes, andar um pouquinho para trás, né? Na verdade, voltar um pouquinho para trás, né? Quando o povo chegou na Terra Prometida, Canaã, o povo se dividiu em 12 tribos, né? E cada tribo tinha o seu costume e sua prática religiosa, digamos assim, né? De como eles adoravam a Deus. E tinha até tribo que tinha falsos deuses, o que era um problema, né? E o que acontece? Essas tribos, havia muita adversidade entre elas, né? Havia muito conflito de ideias justamente por isso. Cada família tinha o seu costume, eles tinham essas práticas distintas um dos outros. Veja que até eles chegarem no objetivo comum deles, a terra da qual Deus prometeu, ok, eles estavam unidos. Depois eles se separam, digamos assim, entre aspas. Depois que eles se acomodam, aquela união parece que acaba e eles se separam. E devido a essa união, o povo começa a clamar por um rei. Fala, não, vamos fazer algo aqui que seja unânime, um rei, né? O rei ele vai governar e é sobre todo mundo, independentemente de divisão. Então o povo clama por um rei, não é o ideal, mas Deus permite que lhes é concedido um rei, o rei Saul. Só que o que acontece? O rei Saul não foi um bom rei, como a gente bem sabe, tanto que a morte dele, foi bem trágica, através de um suicídio, né? E após a morte de Saul, o reino acabou entrando numa guerra civil. E a tribo de Judá escolheu Davi como rei. A gente sabe da história, tudo, né, de Davi, como que ele foi escolhido. Ele tinha outros irmãos que aparentemente olhando e fisicamente você fala, não, esses aqui que tem que ser rei, não Davi, né? Mas Davi era o escolhido. E só Judá, digamos assim, ficou com essa escolha de Davi. As outras 11 tribos não concordaram com isso. As outras 11 tribos
eles escolheram o filho de Saul, que era Isbosete, e o reino assim continuou dividido. Essa divisão a gente tem que destacar ela por quê? Porque essa divisão, ela foi, digamos assim, sangrenta, porque havia batalha entre eles, tá? Devido a essas divergências de ideias. E teve essa guerra civil. E a guerra civil, até para contextualizar, e é interessante falar isso, a guerra civil, ela é uma guerra que ocorre dentro do próprio estado, dentro do próprio país, né? Então, no Brasil nós já tivemos guerra civil. Então não é uma guerra entre um país contra o outro, é uma guerra dentro do próprio país, entre as pessoas de uma própria nação por causa de divergências ideológicas, e seja do que for. No Brasil nós tivemos, né, entre São Paulo, por exemplo, a mais famosa, São Paulo, e Minas Gerais. Nós tivemos aí, entre esses dois estados, do qual Minas Gerais saiu vencedor da guerra. E também nós temos aí até o feriado, né, daqui do estado de São Paulo, saiu vencedor assim, né, avaliando o contexto, foi a que prevaleceu, digamos. Mas numa guerra a gente sabe que nunca tem vencedores, porque morre muita gente, então acaba que todo mundo perde, na minha opinião, né, guerra nunca... É uma coisa, né? O homem busca a guerra para encontrar a paz. O homem faz guerra para encontrar a paz. Olha que coisa difícil de entender, mas, né, é a humanidade. E tanto que a gente tem aqui em São Paulo o feriado de 9 de julho de 1932, foi por causa disso, Revolução Constitucionalista. E também nós temos a mais famosa de todas do mundo, digamos assim, é a Guerra Civil Americana do século XIX, perdão, por causa da libertação dos escravos. Então teve essa guerra civil lá, o país ficou dividido em dois, um não queria libertar, o outro queria. Graças a Deus o que queria libertar, né, venceu e culminou na libertação dos escravos nos Estados Unidos, certo? Então só contextualizando, e a guerra civil ela é bem prejudicial porque é o próprio povo ali que sofre demais com uma guerra civil. É muito complicado quando isso acontece. E até trazendo para o nosso contexto, dessa divisão, né, que teve aqui o reino dividido, como eu disse, na verdade, a nação de Israel dividida em 12 tribos, trazendo para o nosso contexto, a gente tem a divisão das igrejas, né? E essa divisão, ela acontece justamente por causa de várias divergências de ideias. As igrejas, em tese, né, porque tem algumas que não me parece que têm esse objetivo. Elas têm um objetivo comum, que é levar o evangelho e peregrinar para Nova Jerusalém. Em tese, porque me parece, a gente sabe que por aí tem de tudo, né, irmãos? A gente sabe disso, a gente tem que ser realista. E por causa dessas divergências, então, usos e costumes, linha teológica, acontece uma divisão. Não estou falando que não tem que ter nenhuma denominação, não é isso. É natural porque cada um é cada um e acontece de ter divisão. E hoje você consegue encontrar denominação pro seu gosto, né? Tem um cardápio, entre aspas, assim, de denominação de igreja. Você consegue falar, não, eu quero uma igreja assim, 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 assado e tal. Você consegue encontrar pro seu perfil. É uma coisa, na minha opinião, não deveria ser assim, né? Teve muitas dessa maneira, na minha opinião é algo prejudicial, mas infelizmente é uma realidade que a gente vive aqui no nosso país, certo? Essa divisão. E essa divisão, como eu disse, ela acontece por causa de diferenças de ideias. Então a igreja Y só pode usar roupa assim, a igreja X não precisa observar isso, a igreja Y pensa assim, a igreja tal pensa assim, e acontecem essas divisões, e muitas das vezes membros dessas igrejas colidem entre si, e ao invés de ter uma união como objetivo final de corpo, olhando o contexto geral, porque quando a Bíblia fala que a igreja é um corpo, é tudo, é todas as igrejas, não é só a igreja presbiteriana, não é só a igreja, dando exemplos aqui apenas, tá? Só a Assembleia, o corpo de Cristo, não, é todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho que compõem o corpo. Mas muitas das vezes a gente vê divergências de ideias, a gente vê intrigas, a gente vê rachas, digamos assim, entre essas pessoas, e às vezes aquele que está de fora, ele que não está em Cristo, ele não tem vontade de ir para uma igreja devido a esses problemas.
devido a muitas das vezes a essas divergências. Então ele acaba não tendo vontade de ir escutar o que alguma igreja tem a dizer. Além dos fatos midiáticos, né, que refletem a desunião, digamos assim, de certas igrejas. Então a gente vê cantora matando o marido pastor, ou ela era pastora, não sei, enfim. Mas a gente vê, e tava lá falando, dando glória e tal, e aí a pessoa que tá de fora vê isso e fala, nossa, eu vou para a igreja, esse aí é o povo unido que fala para eu amar o próximo, né? Então a igreja ela tem que demonstrar uma verdadeira união para que o objetivo dela de levar o evangelho seja concretizado. Sem isso não é possível. Com essas intrigas, com essas diversas divisões, complica um pouco a vida aí no sentido de propagar o evangelho, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá bom? Então a gente tem que avaliar essa situação com calma, né? Então quando você encontra alguém que tem uma divergência de ideias de você, eu já cometi, eu admito para os irmãos, sem problema algum, eu já tive esse problema, esse defeito de combater arduamente com alguém, não, mas não é assim que tem que pensar, porque a Bíblia fala isso não é saudável. Eu um dia parei para refletir sobre isso não é saudável. É porque quando você encontra algo novo, abre um novo mundo para você e você, né, vai com toda a sede ali, e aí você quer discutir, quer debater, mas muitas das vezes o debate, quando ele não é saudável, quando ele vira um racha no sentido de dividir mesmo, de brigar, ele é ruim. É claro que a gente tem que debater, sim, sem dúvida, debater no sentido saudável, olha, a Bíblia fala isso e tal, vamos analisar, claro, a gente tem que fazer, sou super a favor e me coloco à disposição para fazer isso, inclusive que eu adoro fazer isso, gosto muito de fazer isso. Mas a gente não pode perder de vista o objetivo final, que é levar o evangelho e peregrinar para Nova Jerusalém. Isso só é possível se a gente demonstrar união. Como eu citei, como que você vai evangelizar? Dizer assim, olha, ame o próximo, mas aí quando essa pessoa que você está evangelizando chega e vê de fora e fala, nossa, mas aqui não tem união, não tem, como que eu vou amar o próximo, como que eu vou fazer isso, se quem está me falando isso não age dessa maneira, né? Então a gente tem que tomar cuidado, até porque quando você fala que você é cristão, você passa a ser ainda mais observado. A pessoa fica só observando para ver no que você vai cair. Né? Mas voltando aqui, né, até para a história que eu estava falando, daqui de Israel, essa divisão, né, que eu falei, culminou numa guerra civil e as tribos elas continuaram brigando, mas inclusive quando Davi já era rei, quem triunfa nessa guerra é Davi. Davi acaba triunfando, mas Davi, que é um rei muito sábio, foi um rei muito sábio, ele unifica, digamos assim, a nação, cria capital e estabelece Jerusalém ali como a capital, né, digamos assim, e ali que fica instalado o templo, né, e ali na verdade que é feito o culto a Deus. E é nesse contexto que o Salmo 133 ele é escrito. Davi não é hipócrita nesse salmo, ele escreve aqui justamente porque nesse período Davi conseguiu, portanto, fazer com que o povo ficasse unido novamente. Então ele vem e escreve esse salmo. De uma maneira sábia, Davi consegue, digamos assim, unificar as ideias ali e o povo começa de novo a ter um objetivo comum entre eles. Como eu disse, porque se a igreja está dividida, se está tudo dividido, não tem como a gente alcançar o nosso objetivo comum, por causa dos problemas de várias divergências que acabam afetando esse nosso caminho. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E as figuras que o salmista utiliza aqui no Salmo de número 133, ele fala do óleo que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. O óleo, ele simboliza a unção, né? A unção sobre o povo.
que estava sobre o povo. Então ele usa aqui uma figura de linguagem para falar da unção de Deus que estava sobre o povo. E o orvalho de Hermon se refere à água que evaporava, que estava em volta do monte Sião, e essa água ela evaporava, formava o orvalho, e esse orvalho ele simboliza a bênção de Deus sobre todo o povo dele. Inclusive, independentemente de onde esse povo está instalado, independentemente de tribo, independentemente disso, simbolizava ali simbolizava a bênção. Simbolizava uma bênção que Deus colocava sobre o povo. E também trazendo isso já para o Novo Testamento, em Atos, Cristo fala da vinda do Espírito Santo, né, sobre antes dele da ascensão dele aos céus, ele fala da vinda do Espírito Santo sobre o povo, justamente para que o povo fosse testemunha do evangelho dele e propagasse esse evangelho. Mas isso, para que isso seja feito, o povo precisa estar em união, precisa constituir a igreja ali e o povo juntamente propagar esse evangelho. A gente sabe que deu muito certo, porque a igreja ela é ali estabelecida, digamos assim, e começa a ser propagada o evangelho de Cristo. Tiago, ele também escreve lá na sua epístola, lá no comecinho do livro, ele fala assim: as 12 tribos que estão dispersas, na dispersão, ele usa o termo dispersão para ser mais exato. Só o que acontece? Ele não está falando para as 12 tribos exatamente de Israel, ele está usando outra figura de linguagem aqui. Ele está querendo se referir, essas 12 tribos, elas simbolizam o povo de Deus, né? Simboliza o povo de Deus que está peregrinando, né? Então, nós aqui somos irmãos, digamos assim, do cristão que está lá na Arábia Saudita. Nós somos irmãos do cristão que está nos Estados Unidos. Nós somos cristãos do irmão que está lá na Austrália, né? Esses irmãos compõem um único corpo com um único objetivo, independentemente da denominação que ele está. Se essas pessoas estando verdadeiramente em Cristo, elas compõem o corpo conosco, e a gente tem que ter em mente, essa união para que a propagação do evangelho dê certo, né? Para que, como o título aqui fala na minha Bíblia, uma excelência de união, né? E a excelência da união, ela vai ser atingida quando? Quando isso começa a refletir para fora. A igreja que dá certo, entre aspas, é aquela que dá certo no sentido de estar fazendo a sua missão, é aquela que reflete para fora. Então vamos utilizar a nossa igreja. Qual que é o lema da nossa igreja? Fazer de cada amigo um amigo de Deus. Só que para fazer de cada amigo um amigo de Deus, eu preciso também ter outros amigos ali que vão vão introduzir essa pessoa no corpo, né? Então tá chegando uma outra pessoa ali, a gente tá falando do evangelho para ela, a nossa união tem que contagiar essa pessoa, tem que fazer com que essa pessoa tenha vontade de vir de novo, né? Então tem que aflorar na pessoa isso. Eu sou um exemplo disso. Eu não fui evangelizado, porque eu já cheguei na igreja, né? Como todos os irmãos já sabem, eu cheguei na igreja, já era cristão, mas eu fiquei na igreja por quê? Inclusive eu vou longe por quê? Porque a igreja é longe da minha casa. Quem já veio aqui pro meu bairro sabe. É longe, mas por que eu vou? Porque eu consegui estabelecer uma união com os irmãos, porque a união dos irmãos me contagiou, né? Porque o amigo que me levou até a igreja Betânia fez com que eu me introduzisse com outros amigos e ali eu fiquei, certo? Então a união que aparece ali, eu sou um reflexo disso, né? Cheguei na igreja, fui muito bem recebido, já falei isso uma vez, falo de novo, né? Sem problema, eu posso repetir quantas vezes for necessário. Por quê? Porque é um reflexo da união que o povo tem que ter. É esse o objetivo. Então vai refletir para fora. Então essa união vai fazer com que as pessoas sejam contagiadas e queiram ficar ali. Então a gente tem que ter isso em mente, né? E quanto missão, aqui que eu já repeti
várias vezes, Jesus ele é muito claro quando ele diz que ele vai derramar o Espírito Santo dele, antes dele ser assunto aos céus, para que nós fôssemos testemunhas da palavra dele, para que nós fôssemos testemunhas. Então, a gente pode observar ali em Atos, no comecinho de Atos, né, capítulo 1, no verso 6 a 8, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus fala que sereis testemunha, ela é testemunha por quê? Porque ela presenciou, ela viu algo e ela tem que falar. É por isso que chama testemunha. Por que a gente chama uma testemunha em juízo? Porque ela tem que falar. O que você viu? O que aconteceu lá? Né? Fulano, ciclano falou o quê? O que aconteceu? Testemunha, porque ela tem que falar. Por que isso chama os discípulos ali e nós de testemunhas? Porque a gente tem que falar do evangelho dele. A gente tem que propagar esse evangelho dele para que isso possa refletir no mundo e as pessoas possam adentrar, e quando elas chegarem lá dentro, elas veem que tem união, elas são contagiadas e atingidas pela graça de Deus. É um ciclo, né? Então a gente tem que ser testemunha. Ah, Gustavo, mas eu não vi Jesus fisicamente e tal, né? Como é que você está falando que eu tenho que ser testemunha? Você tem que ser testemunha das coisas que ele fez na sua vida, né? Então pensa na sua vida antes e depois, e você vai ser testemunha das coisas boas que você tem. Olha ao seu redor, você já vai ser testemunha. Você está aí agora, nessa manhã, me escutando, com vida saudável, você é testemunha da graça de Deus. As coisas que ele faz nas nossas vidas. Isso você vai testemunhar, né? Então, testemunha é isso. Testemunha ela é feita para falar mesmo. Então, a gente tem que falar. E se você não consegue se expressar, né, com as pessoas assim, a gente tem que testemunhar no nosso agir, né? Então a nossa conduta vai testemunhar para nós. Então como eu me porto, como eu trato as pessoas, vai testemunhar. Uma pessoa chegando na igreja e olhando o ambiente, isso vai testemunhar para ela o que aquela igreja é. E aquela frase, a primeira impressão é a que fica, ela é muito forte e ela é uma realidade. Às vezes o local nem é daquele jeito que a pessoa viu, mas justamente naquele dia aconteceu alguma coisa, ele viu uma intriga, porque pode acontecer, infelizmente. Nós somos seres humanos, pecadores, falhos, e isso pode sim vir a ocorrer, certo? Mas pode justamente acontecer, então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque é a primeira impressão que fica. A gente tem que estar unido, né? A gente tem que viver em amor, em união, em comunhão, para que isso reflita, para que isso atinja as pessoas que vão chegar, para que a gente possa propagar o verdadeiro evangelho, e também para que nós não sejamos hipócritas, né, de ir lá fora falar do amor de Deus, e quando a pessoa chega não vê esse amor, né? Então, Cristo ele é muito claro ao dizer que nós temos testemunhas, e o intuito disso vai ser a gente propagar o evangelho e se unir como um corpo, um só corpo, com diversas funções. Então, cada um ali na sua respectiva função, em união, em amor, nos auxiliando uns aos outros, certo? Inclusive, eu quero deixar também aqui para você refletir, se você já percebeu alguma divisão, né, na igreja, às vezes você viu uma intriga, o que você faz? Você bota a lenha na fogueira? Ou você é o apaziguador? Aquele que leva paz, tranquilidade, o que falou, opa gente, peraí, vamos sentar, vamos conversar, o que aconteceu? Ou você é aquele que vai fofocar? É aquele que vai falar, olha, fiquei sabendo aí dos irmãos aí, olha rapaz. Ou você é esse? Qual que você é? Ou você é o que corta a conversa, o que chega e fala, olha, se for para falar isso, eu não quero saber não, irmão. Né? Ou você é esse? Qual você é? Você é o que quer estabelecer a união ou você é o que está estabelecendo a divisão? Né? Você está praticando aqui o Salmo de número 133 para ficar agradável, né? Porque o que é agradável é essa união. Sem união a igreja não vai dar certo. Ela não vai dar certo.
E para ela dar certo, a gente tem que estar unidos, não tem jeito. Então, a igreja estando unida, a igreja evangeliza, isso reflete lá fora, a pessoa vem, ela sente o ambiente, ela sente a graça de Deus ali, ela sente a presença de Deus na vida dessas pessoas e fica. O evangelho atinge a vida dela e fica. Não tem como errar, né? E quão firme você tem sido também no testemunho do evangelho. Você tem falado, você tem agido como uma testemunha desse evangelho, dessa união, né? Até inclusive, quero até te deixar um conselho aqui, não fale mal da nossa igreja. Se você vê algum defeito, alguma coisa, alguma desunião, leva isso para essa pessoa com carinho, com amor, converse com ela. Se for necessário, procura ali o pastor, procura o conselho, procura alguém muito próximo de você, me procura também, estou à disposição. O que você, né, pode fazer, né, com cautela, né, não seja um divisor que vai sair falando para todo mundo e vai colocar mais lenha na fogueira, certo? Seja um apaziguador, seja alguém que coloca paz e que estabelece a união, tá bom? Seja essa pessoa, tá ok? E que a gente possa priorizar a união entre nós, irmãos, e que isso possa refletir para fora e que as pessoas possam se achegar e que elas possam sentir e que elas possam ficar contagiadas com isso e usufruir da graça de Deus conosco. Amém? Então era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Como eu disse, é um salmo curto, né? Então eu tenho que falar aquilo que me foi proposto e aquilo que eu tenho realmente para passar para os irmãos, tá bom? Quanto lição. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. A próxima aula é o Salmo de número 134, a gente encerra, salvo engano, a gente encerra essa série e a gente já começa outra EBD Live. E inclusive eu quero te agradecer pela sua paciência por estar aqui me ouvindo. Como eu disse, se tiver dúvida, crítica, sugestão, pode me mandar no meu particular, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar, tá bom? E eu quero orar mais uma vez pela sua vida e pela vida da nossa igreja, tá bom? Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa aula e mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, que nós possamos permanecer unidos, ó Pai, que nós possamos ser um corpo ativo, ó Deus, e que isso possa refletir para fora, que as pessoas possam se achegar a Ti através da nossa união, através do nosso amor e através da propagação do Seu Evangelho, ó Pai. Fica com cada um, Senhor, nesse domingo. Abençoa, Pai, a cada família, abençoa cada filho Teu, ó Pai. Fica com cada um, nos abençoando e guardando debaixo de Tua poderosa graça, ó Deus. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Então era isso, irmão. Fique com Deus e muito obrigado e até semana que vem com mais um EBD Live. Amém? Até mais.